Pasta 11. 11. Fumaça e aço. A unidade de tratamento de pacientes em estado crítico do Hospital Beth Israel sempre fazia com que Clary se lembrasse de fotos que havia visto da Antártica. Era frio e parecia remoto e tudo era cinza, branco ou azul claro. As paredes do quarto da mãe eram brancas, os tubos que lhe cercavam a cabeça e a infinidade de instrumentos que apitavam ao redor da cama eram cinza e o cobertor que a cobria até o busto era azul claro. Estava com o rosto pálido. A única cor em todo o quarto era o vermelho de seus cabelos ruivos, ardentes, contra a extensão do travesseiro que parecia neve, como uma bandeira luminosa incongruente hasteada no Polo Sul. Clary ficou imaginando como Luke estaria dando conta de pagar por aquele quarto particular, de onde vinha o dinheiro e como ele tinha conseguido. Ela concluiu que poderia perguntar quando ele voltasse da máquina de café na cafeteria feia do 3º andar. O café tinha cheiro e gosto de alcatrão, mas Luke parecia viciado naquilo. As pernas de metal da cadeira ao lado da cama chiaram contra o chão quando Clary a puxou e se sentou lentamente, alisando a saia sobre as pernas. Sempre que ia visitar a mãe no hospital, ficava nervosa e com a boca seca. Como se estivesse prestes a arrumar encrenca por algum motivo. Talvez porque nas únicas vezes que vira o rosto da mãe daquele jeito, parado e sem expressão, fora quando ela estava prestes a explodir de raiva. "Mãe", disse ela. Estendeu a mão e pegou-a da mãe. Ainda havia uma marca de punção no pulso onde Valentim colocara a ponta de um tubo. A pele da mão de Jocelyn, sempre áspera e rachada, respingada de tinta e turpentina, parecia o tronco seco de uma árvore. Clary entrelaçou os dedos nos da mãe, sentindo um nó se formar na garganta. "Mãe, eu..." limpou a garganta. "O Luke disse que você consegue me ouvir. Não sei se é verdade ou não. Seja como for, vim porque precisava falar com você. Não tem problema se você não puder responder. Então, a questão é... E ela engoliu em seco novamente e olhou pela janela, uma tira de céu azul visível no limite do muro de tijolo na frente do hospital. "É o Simon. Aconteceu uma coisa com ele, uma coisa que foi culpa minha." Agora que não estava olhando para o rosto da mãe, a história vazou de dentro dela. Tudo. Como tinha conhecido Jace e os outros caçadores de sombras, a busca pelo cálice mortal, a traição de Oud e a batalha em Henrique, a constatação de que Valentim era seu pai, assim como o pai de Jace. E eventos mais recentes também, a visita noturna à Cidade dos Ossos, a espada da alma, o ódio que a Inquisidora tinha de Jace e a mulher com o cabelo prateado. Em seguida, ela contou para a mãe sobre a corte, Celie, sobre o preço estipulado pela rainha e sobre o que tinha acontecido com Simon depois. Podia sentir lágrimas queimando em sua garganta enquanto falava, mas era um alívio dizer aquilo tudo, descarregar o fardo em alguém, mesmo alguém que provavelmente não podia ouvi-la. "Então, basicamente", disse ela, "estraguei tudo. Eu me lembro de quando você falava que crescer acontece quando você olha para trás e percebe que há coisas que gostaria de poder mudar. Acho que isso significa que eu cresci. É que eu pensei que você fosse estar comigo quando isso acontecesse." Clary sufocou as lágrimas exatamente quando alguém atrás dela limpou a garganta. Virou-se e viu Luke, na porta, com um copo de isopor na mão. Sob as luzes fluorescentes do hospital, ela podia ver como ele aparentava cansaço. Havia fios cinzentos em seus cabelos e a blusa azul de flanela estava amarrotada. "Há quanto tempo você está aí?" "Não muito", disse ele. "Eu trouxe café para você." Ele estendeu o café, mas ela recusou com um aceno. "Detesto esse negócio. Tem gosto de pé." Quando disse isso, ele sorriu. "Como você sabe que gosto pé tem?" "Simplesmente sei." E ela se inclinou para a frente e beijou a bochecha fria de Jocelyn antes de se levantar. "Tchau, mãe." A picape azul de Luke estava parada no estacionamento de concreto sob o hospital. Quando entraram na rodovia FDR, ele falou: "Eu ouvi o que você disse no hospital." "Achei mesmo que você estava ouvindo a nossa conversa", disse ela sem raiva. Não havia nada no que tinha dito para a mãe que Luke não pudesse saber. "O que aconteceu com Simon não foi culpa sua." Ela ouviu as palavras, mas elas pareciam rebater, como se houvesse uma parede invisível em torno dela. Como a parede que Oud havia construído ao seu redor quando a tinha atraído para Valentim. Mas dessa vez ela não podia ouvir nada através daquilo. Tampouco podia sentir nada. Estava tão entorpecida quanto se tivesse sido encaixotada em gelo.
Você me ouviu, Clary? É muito gentil da sua parte, mas é claro que a culpa foi minha. Tudo o que aconteceu com ele foi culpa minha. Por que ele estava tão irritado com você quando foi para o hotel? Ele não foi para o hotel porque estava irritado com você. Clary, já ouvi falar em situações como essas antes. Chamam de noturnos, aqueles que estão semi-transformados. Ele foi atraído pelo hotel por uma compulsão que não poderia controlar. Porque ele tinha o sangue de Rafael em si, e isso nunca teria acontecido se não fosse por mim, se eu não o tivesse levado para aquela festa. Você achou que seria seguro, que não o estava expondo a nenhum perigo ao qual não estivesse se expondo? Não pode se torturar desta maneira, disse Luke, enquanto virava na Brooklyn Bridge. A água deslizava sob eles como lençóis de cinza prateado. Não vai melhorar em nada. Ela se afundou ainda mais no assento, curvando os dedos nas mangas do casaco tricotado verde com capuz. As bordas estavam desgastadas e os fios faziam cócegas nas bochechas. Ouça, prosseguiu Luke, em todos os anos em que o conheci, sempre houve exatamente um lugar em que Simon queria estar, e ele lutava com unhas e dentes para se certificar de que estaria lá. E onde é isso? Onde quer que você estivesse, respondeu Luke. Lembra quando você caiu daquela árvore na fazenda quando tinha 10 anos e quebrou o braço? Lembra de como ele fez com que o deixassem ir com você na ambulância até o hospital? Ele esperneou e gritou até desistirem. Você riu, disse Clary, lembrando-se. E a minha mãe bateu no seu ombro. Era difícil não rir. Uma determinação como aquela em uma criança de 10 anos é algo espantoso. Ele parecia um pitbull. Se os pitbulls usassem óculos e fossem alérgicos a pólen, não se pode colocar um preço nesse tipo de lealdade, disse Luke, um pouco mais sério. Eu sei, não faço eu me sentir pior. Clary, estou dizendo que ele tomou as próprias decisões. Você está se culpando por ser o que você é. E isso não é culpa de ninguém, nem algo que você possa mudar. Você disse a verdade para ele, e ele decidiu sozinho o que fazer a respeito. Todo mundo faz escolhas, e ninguém tem o direito de tirar essas escolhas de nós, nem mesmo por amor. Mas a questão é essa, disse Clary. Quando você ama alguém, não tem escolha. Ela pensou em como o próprio coração se contraiu quando Isabelle telefonou para dizer que Jace tinha desaparecido. Ela saiu de casa sem pensar e sem hesitar por um segundo que fosse. O amor nos tira as escolhas. É muito melhor do que a alternativa. Luke guiou a picape por Flatbush. Clary não respondeu, apenas olhou pela janela. A área na saída da ponte não é uma das partes mais bonitas do Brooklyn. Cada um dos lados da avenida era alinhado com grandes edifícios de escritórios e oficinas. Ela normalmente odiava, mas naquele momento os arredores se adequavam bem ao seu humor. Então você tem notícias do... Luke começou, aparentemente decidindo que era hora de mudar de assunto. Simon? Tive, você sabe que tive. Na verdade, eu ia perguntar do Jace. Jace havia telefonado para o celular dela e deixado diversos recados. Ela não tinha atendido nem retornado. Não falar com ele era penitência a si própria pelo que tinha acontecido com Simon. Era a pior punição em que conseguia pensar. Não tive. A voz de Luke era cuidadosamente neutra. Talvez devesse falar com ele, só para ver se ele está bem. Provavelmente está passando por maus bocados, considerando... Clary se mexeu no assento. Pensei que você tivesse falado com Magnus. Ouvi você falando com ele sobre Valentim e a reversão da espada da alma. Tenho certeza de que ele diria alguma coisa se Jace não estivesse bem. Magnus pode me dar notícias sobre a saúde física do Jace. Já a saúde mental dele... Esqueça. Não vou ligar para Jace. Clary ouviu a frieza na própria voz e quase se chocou consigo mesma. Preciso me dedicar ao Simon agora. Não é como se a saúde mental dele também estivesse bem. Luke suspirou. Se ele está tendo dificuldades em aceitar a própria condição, talvez devesse... Claro que ele está tendo dificuldades. Ela lançou um olhar acusatório a Luke, apesar de ele não ter notado, por estar concentrado no trânsito. Você, mais do que todo mundo, deveria entender como é. Acordar como um monstro um dia? Luke não parecia amargurado, apenas cansado. Você tem razão, eu entendo. E se ele quiser conversar comigo, eu falarei com ele com prazer. Ele vai conseguir superar, mesmo que ache que não. Clary franziu o senho. O sol estava se pondo atrás deles, fazendo o espelho retrovisor brilhar como ouro. Os olhos dela doíam com a claridade. Não é a mesma coisa,
disse ela. Pelo menos você cresceu sabendo que lobisomens existiam de verdade. Antes que ele possa contar a alguém que é um vampiro, terá que convencê-lo de que vampiros existem. Luke estava com cara de quem estava prestes a dizer alguma coisa, mas mudou de ideia. Tenho certeza de que tem razão. Estava em Williamsburg, agora passando pela Kent Avenue, que estava quase vazia, cercada por armazéns em ambos os lados. Mesmo assim, tem uma coisa para ele. Está no porta-luvas, por via das dúvidas. Clary abriu o porta-luvas e franziu a testa. Retirou um panfleto dobrado do tipo que havia nas estantes de plástico em salas de espera de hospitais. Como sair do armário para os seus pais. Ela leu em voz alta. Luke, não seja ridículo. Simon não é gay, ele é um vampiro. Sei disso, mas o panfleto é sobre como contar verdades difíceis para os pais, coisas que eles não queiram encarar. Talvez ele pudesse adaptar alguns dos discursos ou apenas ouvir o conselho geral. Luke, ela falou de forma tão aguda que ele parou a picape, cantando pneus. Estavam na frente da casa dele e a água do East River brilhava sombria à esquerda, o céu marcado com fuligem e sombras. Outra sombra mais escura estava agachada na varanda da frente da casa. Luke cerrou os olhos. Em forma de lobo, ele dissera a ela, tinha a visão perfeita, mas como humano permanecia míope. Por acaso é... Simon. É. Ela o conhecia até pelos contornos. É melhor eu ir falar com ele. Claro. Eu vou bem. Resolver algumas coisas. Tem algumas coisas para pegar. Que tipo de coisas? Ele a dispensou com um aceno de mão. Alimentos. Voltem meia hora, mas não fiquem do lado de fora. Entrem e tranquem a porta. Você sabe que é isso que eu vou fazer. Ela assistiu enquanto a caminhonete ganhava velocidade. Em seguida virou em direção à casa. Estava com o coração disparado. Tinha falado com Simon algumas vezes por telefone, mas não o via desde que o tinha levado, grogue e sujo de sangue, para a casa de Luke nas primeiras horas sombrias daquela manhã terrível, para limpá-lo antes de levá-lo para casa. Ela achava que ele devia ir para o instituto, mas é claro que isso era impossível. Simon jamais voltaria a ver o interior de uma igreja ou sinagoga novamente. Ela o vira atravessando o caminho até a entrada da casa, com os ombros curvados para a frente como se estivesse andando contra uma ventania pesada. Quando a luz da varanda se acendera automaticamente, ele havia se encolhido para longe, e ela sabia que era porque pensara que era a luz do sol. Ela começara a chorar silenciosamente no banco de trás da picape, as lágrimas caindo na marca preta estranha no braço. Clary, sussurrava Jace. Ia esticar a mão para pegar a dela, mas ela se encolhera para longe, exatamente como Simon fizera com a luz. Ela não tocaria nele, ela jamais voltaria a tocá-lo novamente. Seria sua penitência, a punição pelo que havia feito com Simon. Agora, enquanto andava até a varanda de Luke, a boca estava seca e a garganta inchada com a pressão das lágrimas. Disse a si mesma para não chorar. Chorar só o faria se sentir pior. Ele estava sentado nas sombras no canto da varanda, observando-a. Ela podia ver o brilho dos olhos de Simon na escuridão. Ficou imaginando se eles tinham aquela espécie de brilho antes, mas não conseguiu se lembrar. Simon. Ele se levantou em um único movimento gracioso que fez calafrios percorrerem a espinha de Clary. Havia uma coisa que Simon nunca havia sido, gracioso. Havia mais alguma coisa nele, algo diferente. Desculpe se eu a assustei, disse ele cuidadosamente, quase formalmente, como se fossem estranhos. Tudo bem, foi só... Há quanto tempo você está aqui? Não muito. Só posso sair depois que o sol começa a se pôr. Lembra? Acidentalmente coloquei a mão 1 centímetro para fora da janela ontem e quase perdi os dedos. Por sorte, me curo com facilidade. Ela pegou a chave, destrancou a porta e abriu. Uma luz pálida se derramou na varanda. Luke disse que é melhor ficarmos lá dentro. Porque coisas ruins, disse Simon, passando por ela, aparecem no escuro. A sala estava cheia de uma luz amarela calorosa. Clary fechou a porta atrás deles e passou as trancas. O casaco azul de Isabelle ainda estava pendurado em um cabide perto da porta. Ela tinha intenção de levá-lo a uma lavanderia para tirar as manchas de sangue, mas não tivera tempo. Encarou, por um instante, fortalecendo-se antes de se virar para olhar para Simon. Ele estava no meio da sala, com as mãos desajeitadas nos bolsos do casaco.
Vestia calça jeans e uma camiseta desgastada na qual estava escrito I Love New York, que pertencera ao pai. Tudo a respeito dele era familiar para Clary, mas mesmo assim ele parecia um estranho. Os seus óculos, disse ela, percebendo com atraso que parecera estranho na varanda. Você não está usando. Você já viu algum vampiro usando óculos? Bem, não, mas... Não preciso mais deles. Parece que visão perfeita faz parte do pacote. Ele se sentou no sofá e Clary se juntou a ele, sentando-se ao lado, mas não muito perto. Mais próxima ela podia ver quão pálida a pele dele estava. Traços azuis de veias aparentes logo abaixo da superfície. Sem os óculos, seus olhos pareciam grandes e escuros. Os cílios longos, pinceladas de tinta. É claro que em casa ainda tenho que usar, ou a minha mãe teria um ataque. Terei que dizer para ela que vou usar lentes. Você vai ter que contar para ela e ponto, disse Clary com mais firmeza do que estava sentindo. Não pode esconder a sua condição para sempre. Posso tentar. Ele passou a mão pelo cabelo escuro, a boca tremendo. Clary, o que eu vou fazer? A minha mãe fica me trazendo comida e eu tenho que jogar pela janela. Há 2 dias que não saio de casa, mas não sei por quanto tempo posso continuar fingindo que estou gripado. Eventualmente, ela vai acabar me levando ao médico, e aí? Não tenho pulso. Ele vai dizer para ela que eu estou morto. Ou classificar você como um milagre da medicina, disse Clary. Não tem graça. Eu sei, só estava tentando... Não paro de pensar em sangue, disse Simon. Sonho com isso, acordo pensando. Logo vou estar escrevendo mórbidas poesias sobre isso. Você não tem aquelas garrafas de sangue que Magnus arrumou? Não está acabando, estão? Estão comigo, no meu frigobar, mas só tenho mais 3. A voz dele parecia fraca com a tensão. E quando acabar? Não vai acabar. A gente arruma mais, disse Clary, tentando passar mais confiança do que estava sentindo. Provavelmente poderia recorrer ao amigável fornecedor local de sangue de Cordeiro de Magnus, mas aquele negócio a deixava enjoada. Ouça, Simon, Luke acha que você deve contar para sua mãe. Não pode esconder dela para sempre. Mas posso muito bem tentar. Pense no Luke, disse ela desesperada. Você ainda pode viver uma vida normal. E a gente? Você quer um namorado vampiro? Ele riu amargamente. Pois prevejo muitos piqueniques românticos no nosso futuro. Você tomando uma pinha colada virgem e eu tomando o sangue de uma virgem. Pense nisso como se fosse uma deficiência, argumentou Clary. Basta se adaptar. Muita gente faz isso. Não sei se sou gente. Acho que não sou mais. Para mim você é, disse ela, e de qualquer forma, ser humano é algo superestimado. Pelo menos Jace não pode mais me chamar de mundano. O que é isso que você está segurando? Perguntou ele, percebendo o panfleto ainda enrolado na mão esquerda de Clary. Ah, isso! Ela levantou. Como sair do armário para os seus pais? Ele arregalou os olhos. Tem alguma coisa para me contar? Não é para mim, é para você. Ela o entregou a ele. Eu não tenho que sair do armário para minha mãe, disse Simon. Ela já acha que eu sou gay porque não me interesso por esportes e ainda não tenho uma namorada, pelo menos não que ela saiba. Mas você tem que se assumir como vampiro, ressaltou Clary. Luke acha que você pode, sei lá, aproveitar um dos discursos sugeridos no panfleto, mas usando morto-vivo em vez de... Entendi. Simon abriu o panfleto. Deixa eu praticar com você. Ele limpou a garganta. Mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Sou um morto-vivo. Bem, eu sei que você pode ter algumas noções pré-concebidas sobre os mortos-vivos. Sei que você pode não ficar confortável com a ideia de eu ser um morto-vivo, mas estou aqui para dizer que os mortos-vivos são como eu e você. E ele fez uma pausa. Bem, ok, possivelmente mais como eu do que como você. Simon. Tudo bem. Ele prosseguiu. A primeira coisa que você tem que entender é que eu sou a mesma pessoa que sempre fui. Ser morto-vivo não é a coisa mais importante ao meu respeito. É só uma parte de quem sou. A segunda coisa que você deve saber é que isso não é uma escolha. Eu nasci assim. Simon franziu a testa para ela por cima do panfleto. Desculpe, renasci assim. Clary suspirou. Você não está tentando. Pelo menos posso dizer para ela que vocês me enterraram em um cemitério judaico, disse Simon, abandonando o panfleto.
Talvez eu devesse começar por baixo. Contar primeiro para a minha irmã. Eu vou com você se quiser. Talvez possa ajudá-las a entender. Ele olhou para ela, surpreso, e ela viu as falhas na armadura de humor amargo dele e o medo que havia embaixo. Você faria isso? E Clary começou e foi interrompida por um barulho ensurdecedor de pneus cantando e vidro quebrando. Levantou-se de um salto e correu para a janela, com Simon ao lado. Abriu a cortina e olhou para fora. A caminhonete de Luke estava no gramado, com o motor rangendo, listras escuras de borracha queimada na calçada. Um dos faróis brilhava e o outro tinha sido destruído. Havia uma mancha escura na grade frontal da picape e alguma coisa curvada, branca e imóvel, deitada sob as rodas dianteiras. Clary sentiu Billy subindo pela garganta. Será que Luke tinha atropelado alguém? Mas não. Impacientemente, ela afastou a magia da visão como se estivesse tirando sujeira de uma janela. A coisa embaixo das rodas de Luke não era humana. Era suave, branca, quase sem forma, e se contorcia como uma minhoca presa a um quadro por um pino. A porta do lado do motorista abriu violentamente e Luke saltou para fora, ignorando a criatura presa sob as rodas. Ele atravessou a grama em direção à varanda. Seguindo com o olhar, Clary viu que havia uma forma escura espalhada nas sombras. Essa forma era humana, pequena, com cabelos claros, trançados. É a menina licântrope, Maya. Simon parecia espantado. O que aconteceu? Não sei. Clary pegou a Estela de cima de uma prateleira de livros. Eles desceram os degraus e foram até a sombra onde Luke estava agachado com as mãos nos ombros de Maya, levantando-a, recostando-a gentilmente contra a lateral da varanda. De perto, Clary podia ver que a frente da camisa dela estava rasgada e que havia um talho em seu ombro, de onde sangue escorria lentamente. Simon parou onde estava. Quase se chocando contra ele, Clary engasgou-se, surpresa, e olhou furiosamente para Simon antes de perceber o sangue. E ele estava com medo de olhar. Ela está bem, disse Luke enquanto Maya rolava e resmungava. Ele a estapeou levemente na bochecha e ela abriu os olhos. Maya, você está me ouvindo? Ela piscou e fez que sim com a cabeça, parecendo entorpecida. Luke? Sussurrou. O que aconteceu? E ela franziu o senho. O meu ombro... Vamos, é melhor você entrar. Luke a levantou nos braços e Clary se lembrou de que ela sempre pensara que ele era surpreendentemente forte para alguém que trabalhava em uma livraria. Havia concluído que era de tanto carregar caixas pesadas de livros. Agora sabia. Clary, Simon, vamos. Eles voltaram para dentro, onde Luke colocou Maya sobre o sofá de veludo esfarrapado cinza. Ele mandou Simon buscar um cobertor e Clary uma toalha molhada. Quando Clary voltou, encontrou Maya escorada em uma das almofadas, parecendo ruborizada e febril. Ela estava falando rápido e nervosamente com Luke. Eu estava no gramado quando senti o cheiro de alguma coisa podre, como lixo. Virei e a coisa me atingiu. O que a atingiu? Disse Clary, entregando a toalha para Luke. Maya franziu a testa. Eu não vi. Me derrubou e depois tentei chutar para longe, mas foi rápido demais. Eu vi, disse Luke, com a voz seca. Eu estava voltando para casa e vi você atravessando o gramado. Em seguida, o vi atrás de você, nas sombras. Tentei gritar pela janela, mas você não me ouviu. Em seguida, ele a derrubou. O que estava seguindo? Perguntou Clary. Um demônio Drevak, disse Luke, com a voz sombria. Eles são cegos, rastreiam pelo cheiro. Dirigi para cima da grama e o atropelei. Clary olhou para a picape pela janela. A coisa que estava esmagada sob as rodas não estava mais lá, o que não era nenhuma surpresa. Demônios voltam para as dimensões de origem quando morrem. E por que ele atacaria Maya? Ela diminuiu o tom de voz quando lhe ocorreu um pensamento. Você acha que foi Valentin? Procurando sangue licântrope para o feitiço? Ele foi interrompido da última vez. Acho que não, disse Luke, surpreendendo-a. Demônios Drevak não são sanguessugas e definitivamente não poderiam provocar a mutilação que você viu na Cidade do Silêncio. Essencialmente são espiões e mensageiros. Acho que Maya simplesmente cruzou o caminho dele. Ele se inclinou para olhar para a menina, que ainda gemia suavemente,
com os olhos fechados. Você pode puxar a manga para cima para eu ver o seu ombro? A licântrope mordeu o lábio e fez que sim com a cabeça, e em seguida puxou a manga do casaco. Havia um longo talho logo abaixo do ombro. O sangue havia secado e formado uma casca no braço dela. Clary respirou fundo ao ver que o corte vermelho estava alinhado com o que pareciam agulhas pretas finas saindo da pele de forma grotesca. Maya olhou para o braço com óbvio pavor. O que são essas coisas? Demônio Drevak não tem dentes, eles têm espinhos venenosos na boca, disse Luke. Alguns dos espinhos se quebraram na sua pele. Os dentes de Maya começaram a bater. Veneno? Eu vou morrer? Não se trabalharmos depressa, assegurou Luke, mas eu vou ter que tirá-los e vai doer. Você acha que aguenta? O rosto de Maya se contraiu em uma careta de dor. Ela conseguiu concordar com a cabeça. Apenas tire-os de mim. Tire o quê? Perguntou Simon, entrando na sala com um cobertor enrolado. Ele o deixou cair ao ver o braço de Maya e deu um passo involuntário para trás. O que são essas coisas? Não gosta de sangue mundano? Disse Maya com um pequeno sorriso torto, e em seguida engasgou. Ai, isso dói. Eu sei, disse Luke, enrolando a toalha gentilmente na parte inferior do braço dela. Do cinto, sacou uma faca de lâmina fina. Maya olhou para a faca e fechou os olhos. Faça o que tiver que fazer, disse ela em voz baixa, mas eu não quero os outros olhando. Entendo. Luke voltou-se para Simon e Clary. Vão para a cozinha, vocês dois, disse ele. Liguem para o instituto, digam a eles o que aconteceu e peçam para enviarem alguém. Não podem mandar um dos irmãos. Então, de preferência, que seja alguém com treinamento médico ou feiticeiro. Simon e Clary encararam, paralisados pela visão da faca e do braço de Maya, que ficava roxo lentamente. Vão, disse ele, mais forte, e dessa vez eles foram.